não existe produção de alimentos ou produção de biocombustíveis sem agricultura. E não existe agricultura sem sustentabilidade. Para a COP de Belém, a expectativa que a gente tem é que ela seja uma COP do Brasil. Uma COP onde a gente leve os vários setores da sociedade e da economia para que a gente possa fazer dela uma COP bem sucedida. Olha, eu não vejo país mais bem posicionado do que o Brasil. A gente pode dobrar a produção agrícola do Brasil pegando 1/3 dessas áreas que estão aí degradadas de pecuária e fazendo uma intensificação da pecuária, que aí não é que você vai diminuir a produção pecuária, mas você vai fazer de uma outra forma. Então o potencial é gigantesco. Olá, eu sou o Yuri Pita e este é mais um episódio do EsferaCast. A nossa convidada de hoje é a Graziele Parente, Head Global Value Chain Alliances da Syngenta Group. Graziele, muito obrigado pela oportunidade de a gente conversar e de dois temas que são tão importantes para o Brasil, a agricultura e a sustentabilidade. É chover no molhado falar que a agricultura é um dos grandes motores aqui do Brasil, mas é muito importante a gente falar do quanto está conectado com a sustentabilidade. Queria que você tratasse um pouco disso. Como é a sua visão de agregar essas duas questões tão importantes para o Brasil nesse momento? Olha, obrigada pelo convite e é importante falar sobre isso porque não existe produção de alimentos ou produção de biocombustíveis sem agricultura. Então, ok. E não existe agricultura sem sustentabilidade, né? Eu costumo dizer que o produtor rural ele é o primeiro impactado pelas questões de mudanças climáticas, de restrições comerciais, de novos padrões. Então, esses assuntos estão completamente ligados. Por outro lado, a gente está no Brasil, o país que mais tem possibilidade de crescer dentro de uma produção agrícola com sustentabilidade. E sustentabilidade não é só, quando a gente pensa só em energia, mas é no uso otimizado dos recursos naturais, de água, de terra, de sol, e as pessoas que trabalham nisso, e a tecnologia que você trabalha isso. Então, esses temas estão completamente conectados. No mundo de hoje, para você ter acesso ao mercado, é importante que você demonstre né, aos temas de sustentabilidade. E para aí você tem um tema importante, que é a inovação, a tecnologia. Essas coisas não basta ter uma boa narrativa, que é sempre o que a gente precisa melhorar também, mas é importante você ter tecnologia de rastreamento, de trazer, não é só conversa, são dados, é isso que a gente tem que usar. A boa narrativa está baseada em dados. Então, esses temas estão completamente conectados e é o dia a dia do agronegócio hoje. Você mencionou a questão da rastreabilidade, que é um dos grandes pontos que está em discussão, seja a União Europeia, nos principais mercados do mundo. O quanto que o Brasil está preparado e quais são os desafios para estar preparado para a questão da rastreabilidade, para que o produtor, a cadeia produtiva seja totalmente rastreável, né? Olha, os desafios começam pelo Brasil, que é um país continental. Então esse já é um desafio por si só. O outro desafio que a gente tem é a questão da conectividade. A gente está aqui em São Paulo hoje, às vezes, dependendo do bairro que você está, já não pega bem o seu celular. Então, como é que você tem uma conectividade no campo? A terceira coisa é que tem um custo para isso. Rastrear não é uma coisa simples, né? Se você está falando da parte da pecuária, é de um jeito, você está fazendo da agricultura, é de outro jeito. Isso tudo demanda muito recurso e demanda muito conhecimento técnico. Conhecimento técnico a gente tem, né? A gente tem a Embrapa como uma agência governamental fazendo o seu trabalho, as empresas, as universidades. Então, o conhecimento tem avançado nisso, mas precisa de recurso para fazer isso. Ela não é uma coisa dada, não é gratuita, não é que você põe assim... E de onde que vem esses recursos? Esses recursos têm vindo principalmente das empresas. Tá. Né? Mas privado. Ele é um custo a mais, e hoje ninguém está pagando por isso, de verdade. Então, ele, na verdade, acaba consumindo ali uma parte, né, da lucratividade. Alguém tem que pagar dentro dessa cadeia de valor, ou é o produtor, ou é a empresa ou é que fornece insumos, ou são as tradings, ou a indústria de alimentos. Então, esse custo, ele acontece dentro da cadeia. Então, mas ele é inevitável, né? Olha, para se acessar os mercados que estão exigindo. Cara, cada mercado tem a sua legislação, e o próprio Brasil mesmo, mas a gente, isso é um custo e que a gente deveria ter alguma vantagem com relação a isso. E aí, você está de malas prontas para Baku, para a COP29. Queria falar um pouco do que, na sua avaliação, vão ser os grandes temas
da COP29, mas claro, a gente já olhando para a nossa COP, a COP30, Belém do Pará, no meio da Amazônia, a primeira cúpula do clima de fato ocorrendo na região amazônica. Não é a primeira vez que eu vou para uma COP, eu estou bem feliz, mas a do ano passado, em Dubai, a gente falou muito sobre de Dubai a Belém. Mas tem o Azerbaijão no meio. E o Azerbaijão vai falar muito sobre financiamento. Para que na COP do ano que vem, a COP 30, que será em Belém, que a gente possa discutir, olhar as metas de Acordo de Paris e ver como nós estamos com relação a isso e, eventualmente, os novos compromissos que os países farão. Então, ela é uma COP muito importante, ela provavelmente vai ser menor de quantidade de pessoas, mas os assuntos serão bastante densos e com uma presença importante dos líderes empresariais e governamentais. Para a COP de Belém, a expectativa que a gente tem é que ela seja uma COP do Brasil. É uma COP onde a gente leve os vários setores da sociedade e da economia para que a gente possa fazer dela uma COP bem sucedida, trazer toda a perspectiva, e eu trabalhando no agronegócio, a perspectiva de segurança alimentar, a perspectiva de segurança energética e a perspectiva das pessoas. Então, o nosso objetivo é que a gente consiga trazer isso. E, obviamente, a transição, os custos de não fazer nada são muito maiores do que os custos de fazer. Mas que a gente tenha essa aceleração dos planos de transição energética e de que a gente escalhe a produção de alimento para fazer frente a esse aumento populacional mundial. Pois é, todas essas três frentes que você listou são desafiadoras, mas ao mesmo tempo são grandes oportunidades para o Brasil, não é isso? Em cada uma delas o Brasil tem ótimo caminho a ser trilhado se souber aproveitar a oportunidade. Olha, eu não vejo país mais bem posicionado do que o Brasil. Né? Uma pergunta que toda vez que eu vou em fóruns internacionais, ou mesmo aqui no Brasil, eu pergunto: quanto você acha que do território nacional é usado para agricultura? E aí eu faço assim, mais de 10%, mais de 20%, mais de 30%. Em geral, as respostas vão assim de 20% a 40%. Né? E para a agricultura de verdade no Brasil hoje, a gente não usa nem 10%. A gente tem grande potencial de recuperação de áreas degradadas e tem sido um tema muito falado no último ano, digamos assim, para que a gente pode dobrar a produção agrícola do Brasil pegando 1/3 dessas áreas que estão aí degradadas de pecuária e fazendo uma intensificação da pecuária, que aí não é que você vai diminuir a produção pecuária, mas você vai fazer de uma outra forma. Então o potencial é gigantesco. Quer dizer, não precisa abrir novas fronteiras necessariamente em torno de mata nativa. É reaproveitar aquilo que já se perdeu, mas fazer um melhor uso nessas áreas degradadas. Isso tem esse potencial enorme. Não fazia ideia de que era tão grande assim. A sustentabilidade, a gente acho que se for explicado de uma forma muito simplista talvez, é fazer mais com menos. Então a gente consegue fazer mais na mesma área. Isso já é um ganho extraordinário. E é a grande expertise do agro brasileiro, né? A Embrapa, que você mencionou, e todos os players do setor privado, tem muito essa expertise de otimizar, conseguir extrair o máximo da sua área produtiva, uma grande capacidade, tecnologia de ponta ali que a gente tem. Nessas áreas degradadas, conseguindo fazer esse salto, passando a utilizar para valer nas mais variadas produções, seja na agropecuária, a questão de energia renovável, né? A energia que utiliza, fala-se muito ali de produção de biocombustíveis a partir também dessas áreas. Que patamar que isso colocaria o Brasil na sua avaliação se a gente aproveitasse todo esse potencial? Como você disse, não tem país com maior potencial para aproveitar essas oportunidades. Aproveitando essas oportunidades, qual fica o tamanho do Brasil? Olha, já tem muita gente vendo isso. Assim, os investimentos que têm sido feitos no Brasil. A gente precisa de uma série de outros temas, quanto avançar nas questões de financiamento, segurança jurídica, porque um investidor de longo... Isso não é investimento de um ano, isso é investimento de longo prazo. Então você precisa ter um cenário. Mas o mundo já entendeu que o Brasil tem esse lugar. Cabe a gente ocupar e sentar de verdade nessa cadeira e influenciar as discussões. Nós estamos falando de mercado de carbono, nós estamos falando de investimentos como um todo, de atratividade. Então, eu espero poder ver, né, eu sempre falo, os últimos 40 anos que a agricultura do Brasil evoluiu, né, tanto de um país importador para uma referência mundial na produção
de alimentos e biocombustíveis, qual será essa revolução dos próximos 40 anos? O que vai mudar? No meu ponto de vista, vai mudar, além da quantidade das coisas, deveria mudar certamente a forma que nós nos colocamos nas grandes discussões internacionais, porque nós seríamos um dos maiores players do mundo nessas várias frentes que nós comentamos aqui. Grazi, para a gente terminar, a gente tem o nosso minuto final no podcast, perguntas aqui bem rapidinhas aqui que eu vou te fazer, e aí vou começar a girar o nosso relógio. Minha primeira pergunta, qual característica sua te fez chegar onde você chegou profissionalmente? Coragem para fazer valer o meu senso de justiça. Que são duas coisas importantes. E o que você faria diferente na sua carreira? Eu teria me aprofundado mais em finanças, coisa que eu tenho que fazer hoje. Até porque a COP vai tratar desse tema. Se você fosse presidente do Brasil, tivesse com o poder nas mãos, pudesse sancionar uma lei amanhã, qual lei você sancionaria? Certamente seria com relação à educação. E que a educação fosse período integral e que a gente pudesse investir nisso. E qual que é o principal desafio do Brasil hoje, na sua opinião? É fazer uma coordenação dos seus grandes projetos para que a gente realmente alcance. Por fim, qual figura brasileira mais te inspira e por que é esta figura tão inspiradora? Eu vou falar duas, um homem e uma mulher. Pedro Parente, que sempre foi uma referência para mim, eu tive a oportunidade de trabalhar, e Luísa Helena Trajano. Muito obrigado, Graziele Parente, bem-vinda aqui mais uma vez. Esperamos que na próxima conversa a gente tenha ainda mais boas notícias sobre o Brasil, o agronegócio e a sustentabilidade. Muito obrigado. Muito obrigado por acompanhar mais um episódio do EsferaCast. Não se esqueça de nos seguir neste e em outros canais. Os links estão aqui na descrição. Até a próxima!